Pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, atentos aí às recomendações da OMS, né, tão importantes aí nesse período difícil que a gente está passando. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos do capítulo, né, do volume, do livro como um todo. Essa parte que a gente está intitulando aqui de A Escola na Formação dos Indivíduos, que por sua vez se divide ali em dois grandes temas. Então eu proponho aqui uma pequena revisão, claro, porque não dá para trabalhar nesse encontro aqui todos as partes do capítulo, todos os conteúdos que a gente trabalhou nas aulas passadas, mas eu gostaria de focar em alguns aspectos, né, revisionais importantes que eu destaco desse conteúdo, né, desse capítulo, e também propor alguns exercícios aí para a gente fazer juntos, de maneira que a gente possa revisar esses mesmos conteúdos selecionados, ok? Então, sou o professor Eduardo Miranda e vamos lá para essa nossa aula de revisão, ok? Dá uma olhadinha lá no esquema geral aqui, digamos, do capítulo, né? Essa arte aqui, esse esquema, digamos, de instituições, nos dizem muito sobre tudo que a gente conversou aí ao longo das últimas aulas, né? Primeiro, que a sociologia tem a ver com o processo de socialização, e nesse primeiro momento foi esse o entendimento dos primeiros sociólogos, inclusive para institucionalizar, né, formalizar a própria disciplina, para colocar ela como uma disciplina específica no campo das ciências. Tinha muitas dúvidas na época de qual que era a diferença entre sociologia e psicologia, porque ambos trabalhavam os seres humanos e a coletividade, as diferenças inclusive de ordem biológica, né, do conectivo das pessoas, da psiquiatria, da medicina. Então, a sociologia foi criando, digamos, a sua própria carinha, a partir do momento que ela foi também se aproximando de alguns objetos de estudos que são específicos, ou pelo menos o modo pelo qual a sociologia trata esses estudos, né, esses objetos de estudo, são específicos. E um deles é o processo de socialização, que até hoje talvez seja o grande tema da sociologia. Por quê? Porque a sociologia acredita que, ao contrário do que muitas vezes no senso comum a gente pensa, e isso eu tentei destacar nas aulas passadas, as coisas não são naturais, né? As pessoas no senso comum geralmente naturalizam muito rápido as ações e os pensamentos das pessoas. Então, quase que como um sinônimo de normal, de frequente, de sempre estar aí, né, um comportamento que acontece muito, um jeito de pensar que geralmente as pessoas têm, a gente quase que torna isso natural ao ser humano. E a sociologia vai fazer todo um trabalho, todo um estudo, todo um movimento para mostrar que poucas coisas são naturais aos seres humanos. A maioria das coisas, inclusive coisas que a gente pensa que são internas nossas, são na verdade construções de uma sociedade. E por ser construções de uma sociedade, cabem a um campo da ciência chamado ciências sociais. Por quê? Porque não vem da natureza como as ciências da natureza estudam os fenômenos da natureza. São, portanto, explicações de ordem social, portanto, sociológica. Quando a gente pensa esses processos, então uma definição bem curta aqui no livro, a gente está pensando a formação individual por meio da interação com as outras pessoas. E esse processo se dá durante toda a vida e num período gigantesco de tempo. Às vezes a gente também no senso comum pensa que isso é só nas crianças ou no processo formal de educação. Mas na verdade até as pessoas mais velhas estão o tempo inteiro socializando e portanto aprendendo e portanto também se formando. A gente fez uma divisão clássica entre socialização primária e socialização secundária lá nas aulas anteriores, vocês devem retomar isso. A socialização primária, pensando aspectos mais homogêneos, né, mais comuns entre as pessoas, é o ambiente da família, é o ambiente do comum, das mesmas ideias, dos mesmos costumes, dos mesmos padrões. E também a socialização secundária, vindo concomitante, né, com a socialização primária, que a gente chamou aqui de outras formas de socialização, que tem a ver com questões mais heterogêneas, diferentes, a convivência da pessoa com um meio que não necessariamente é sua família. Isso também traz uma série de experiências e interações que vão para além da casa, do vínculo familiar, e, portanto, também é muito importante da gente estudar. Todas essas questões, né, a família, a escola, que a gente focou como um exemplo de socialização secundária, e vamos aqui também aprofundar um pouquinho na revisão, são o que a gente chama de instituições sociais. O que seriam essas instituições sociais? São mecanismos, órgãos, valores que socializam o indivíduo em uma dada sociedade. Aqui a gente pode pensar num determinado tempo, né, e num determinado local.
porque tem todas essas especificidades também. Uma coisa é uma escola no Japão hoje e uma coisa é uma escola no Brasil hoje. Uma coisa é uma escola no Japão de hoje e uma coisa é uma escola no Japão do século XIX. Uma coisa é a escola do Brasil do século XXI, outra coisa é a escola do Brasil do começo do século XX. Então essas questões variam, né? Tanto no tempo, cronologicamente falando, quanto também no local, nas culturas, nas mais diversas culturas que compõem aí a diversidade humana. Então, essas questões todas a gente pontuou como questões sociais e não naturais. Até a nossa língua, a nossa fala, que a gente pensa que é natural, veio conosco, né? A gente esquece às vezes, e aí a sociologia se apresenta para mostrar isso, que é um aprendizado social, se dá dependendo do local e com as pessoas que você interage. É por isso que crianças que nasceram em um país, mas foram criadas e socializadas em outro, aprendem a língua do outro país. Porque não tem nada de natural nesse processo. Esse processo se dá de maneira social. E assim como a língua que tu aprende também os valores, tu aprende a religião mais, digamos assim, predominante no local que você está, ou a religião que está no local que você está, não precisa ser a predominante necessariamente. Você aprende os costumes, você aprende as lendas, os ritos, a religião, como está aqui. Os meios de comunicação também hoje são considerados instituições socializadoras muito importantes, né? Pensando aí esse mundo mais digital e tal. Então tudo isso a gente viu nas aulas e acho que esse esquema aqui resume, né? Vamos dar uma olhadinha lá no exercício 6 do livro de atividades de vocês, que a gente vai usar hoje para fazer a revisão. Então a gente está no livro de atividades de vocês, complementar, portanto, aos livros que vocês estudaram e a gente usou nas aulas gravadas anteriormente. Se vocês olharem lá o exercício 6 do livro de atividades, eu penso que é um exercício bem bacana, porque ele vai falar sobre a questão das brincadeiras, né? As crianças sempre, a pedagogia diz que as crianças aprendem no ato de brincar, né? Como elas não têm ainda a lucidez, a crítica de teorizar as coisas, como a gente faz na fase, né, jovem, adolescente e adulta, elas vão aprendendo de uma maneira lúdica, digamos, né? Sempre com as brincadeiras, e é a pedagogia moderna que a gente tem hoje para ensinar os nossos alunos, né, as crianças do período mais atual. Então, aqui tem um texto, né, da Antônia Nascimento, que é bem famoso, inclusive, que se chama Divisão Sexual dos Brinquedos Infantis, uma reprodução da ideologia patriarcal. Ou seja, ela faz um questionamento em relação a por que a gente escolhe a priori que tipo de brinquedo vai para determinada criança baseado no sexo da criança. Porque isso também traz uma série de fatores determinantes, do tipo assim, muitas vezes a gente pode estar excluindo essa criança de alguns tipos de aprendizagem, porque nós, adultos, fazemos já uma determinação natural de gênero, né, de sexo, como se as meninas tivessem que brincar de determinada forma, portanto ativando determinados valores e locais do cérebro, e os meninos de outra. Né? E ela vai criticar isso, dizendo que todos nós temos que ter acesso a todas essas habilidades, a todas essas cognições, independente do sexo, né? Independente se você é menino ou menina, né? O importante é você conhecer as coisas. Então, eu não vou ler aqui o trecho, mas fica a dica aí para vocês lerem, e aí vocês dão uma pausa aqui no meu vídeo e tentam responder a pergunta, que vai estar lá. Depois eu trago uma possível resposta aqui na sequência, mas vamos dar uma olhadinha lá, ó. Meninas e meninos que brincam de acordo com a divisão dos brinquedos escrita no texto podem estar assimilando quais padrões sociais? Essa é uma primeira pergunta. Essas brincadeiras podem marcar seu pensamento e opiniões enquanto adultos ou quando adultos? Se sim, por quê? Então, sugiro que vocês deem uma lidinha, como eu disse, travem aqui o vídeo, né, deem uma pausa, leiam esse trecho ou acompanhem pelo livro de atividades, façam lá uma possível resposta, que eu vou trazer agora aqui na sequência, vou virar a página aqui para a gente não gastar muito tempo, para a gente pensar uma futura resposta. Mas antes de eu passar aqui, se você ainda não fez o exercício, pausa aqui o exercício e tenta fazer lá, beleza? Vamos dar um corte aqui. Bom, como a gente viu lá, o texto é uma crítica, né? A Antônia faz uma crítica a essa divisão sexual, digamos, da brincadeira, porque na cabeça dela não faz sentido você desprover um tipo de habilidade, um tipo de conhecimento dos meninos ou das meninas. O certo é você trabalhar as crianças de uma maneira integral, né? Então, uma possível resposta é essa aqui, ó. Elas podem estar assimilando os padrões sociais de masculinidade e feminilidade,
uma vez que estão brincando de acordo com certas divisões simbólicas e práticas das atividades que os indivíduos realizam, os indivíduos adultos. Sim, aí a segunda pergunta, né? Essas brincadeiras podem marcar o pensamento? Sim, elas podem marcar seus pensamentos e opiniões quando adultos, uma vez que as brincadeiras são, de acordo com a sociologia, uma espécie de treino para a vida adulta. Isso está lá no texto também. Portanto, por meio dessas brincadeiras, elas podem estar assimilando que mulheres fazem certos tipos de atividade e homens fazem outro. Isso fica evidente, pessoal, até a fase adulta, né? Vocês aí estão no primeiro ano, né, na primeira série do médio, mas vocês devem perceber que, às vezes, até a escolha da profissão, né, passa por essas questões de homens e mulheres, como se fosse natural, algo biológico explicasse um menino fazer engenharia, por exemplo, ou se fosse proibido geneticamente, sei lá, na cor da pele ou num fio de cabelo, que as mulheres têm de não fazer, por exemplo, engenharia, porque são cursos menos procurados pelas mulheres. E vice-versa, né? Há cursos em que as mulheres, por exemplo, eu fiz muitos anos pedagogia, né? Para me tornar professor e tal, eu fiz vários anos lá com o pessoal de pedagogia. A minha turma e os anos que eu passei na pedagogia eram predominantemente, quase 90%, formado por mulheres. Mas, né, eu sou professor, eu sou um menino, né? Eu sou um homem na questão biológica, mas nada me impede, acho que, né, a gente já está construindo esse pensamento, cientificamente falando, de que não tem essa pré-determinação, não se dá biologicamente, ela se dá socialmente. Portanto, se ela é construída socialmente, ela pode também ser alterada socialmente. E cabe a nós fazermos essa crítica. Por que a gente faz quase que uma agressão, penso eu, aí o texto não fala nesses termos, mas eu diria que seria uma agressão você desprover, por exemplo, do raciocínio lógico, do raciocínio matemático, as meninas na fase da infância, da criança. Ao mesmo tempo, a gente reproduz muito dos comportamentos, por exemplo, associando as tarefas domésticas apenas às meninas. E os meninos, desde cedo, às vezes na escola, até reforçam isso. A gente viu o caráter reprodutor, né, de comportamento de uma escola mais atrasada. Muitas vezes, eu, por exemplo, na minha escola, e eu conheço escolas que até hoje, infelizmente, atuam assim, que ensinam as meninas a lavar a louça como se essa também não fosse uma obrigação dos meninos, né? Que também almoçam, comem, sujam as suas louças, mas passam essa tarefa, digamos, para a menina, como se fosse biologicamente tarefa das mulheres. E a gente sabe que essas são construções que não tem nada a ver com a biologia das coisas. Não vem das ciências da natureza, vem da cultura, portanto, da sociologia, que vai explicar todos esses comportamentos. E se, como eu sempre digo, né, como são construções sociais, podem ser desconstruídas. A gente pode ensinar também os meninos a cozinhar, também os meninos a lavar a louça, assim como a gente também pode ter várias matemáticas, intelectuais e engenheiras mulheres desde cedo. Por que não, né? Biologicamente nós somos iguais, tanto homens quanto mulheres, do ponto de vista da cognição, do ponto de vista da inteligência. Então tudo isso está aqui nesse exercício, digamos, e eu separei o exercício 6, porque eu pensei que seria um exercício interessante para retomar essa discussão, tanto da naturalização das coisas, que é o começo lá da discussão do capítulo, né, do módulo como um todo, lá do volume do livro de vocês, como também do tema, do conteúdo, porque tem a ver com escola, tem a ver com instituições sociais clássicas, tem a ver com a formação das pessoas, e com a crítica, né, que vai voltar lá no finalzinho lá do capítulo, falando de uma escola que pode ser mais emancipadora. Aqui a gente está chamando esse processo de emancipador. Ou vamos pensar numa escola que reproduz os comportamentos, aquela escola mais atrasada, né, mais tradicionalista, que pensa que os papéis sociais são determinados biologicamente, né? Penso eu que no nível que a gente está aqui, buscando uma educação emancipatória, a gente pode fazer a reflexão disso para, inclusive, poder mudar padrões, né? Porque esses padrões oprimem muitas pessoas, né? Oprimem uma parcela grande da sociedade, e penso eu que a escola tem que cumprir com uma sociedade cada vez menos opressora, né? E mais libertária, mais emancipadora dos indivíduos e dos seres humanos, ok? Por hoje era isso, pessoal. Espero que a gente tenha feito aí um bom resumo, né? Uma boa recuperação aí dos conteúdos. Essa era a ideia dessa revisão. E a gente se vê na próxima aula, já abrindo aí um novo capítulo, um novo processo e novos conteúdos, aí, novos temas para a gente trabalhar. Beleza? Valeu, se cuidem, tchau, tchau, um grande abraço.